Amém. Deus abençoe a nossa vida, que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra. Nós vamos ter esse momento devocional. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta escrita pelo profeta Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, melhor dizendo, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler até o versículo 11, para a gente poder meditar nessa tarde, nessa palavra. Diz assim: ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e seus homens e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, os israelitas, no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo o nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia a sua couraça de escamas, cujo peso era 5.000 ciclos de bronze. Trazia nas caneleiras de bronze as pernas um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a sua ponta era de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei os nossos servos e nos servirão. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo isso, Saul e todo Israel, as palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Amém. Até aqui. Essa história é uma história que mexe muito com o nosso coração. Talvez por conta do grande número de vezes que escutamos essa história, seja ela numa escola dominical, enquanto nós éramos crianças, seja contando para os nossos filhos a grande batalha entre Davi, o pequenino Davi, o pastor Davi e o gigante Golias. É uma história que de fato faz parte da tradição cristã. E eu poderia muito bem trazer aqui uma palavra para os irmãos, falando a respeito de, por exemplo, desafiando os gigantes da nossa vida. Ou a respeito de algo que comovesse o seu coração nesse momento de pandemia e fizesse uma analogia que esse momento é um gigante a ser vencido. No entanto, se eu fizer isso, eu vou estar ferindo o texto bíblico que traz uma verdade absoluta aos nossos corações. Hoje é muito comum a gente escutar muitas mensagens de autoajuda, mensagens que trazem um certo conforto ao nosso coração. Aos muitos, as pessoas acessam as redes sociais e tem pastores, ou pessoas que se dizem pastores, que ao invés de expor o texto bíblico, acabam fazendo uma massagem no ego das pessoas.
E eu poderia agir dessa mesma maneira, dizendo que você é um Davi da nova geração, que você deve pegar as suas armas ou as suas pedrinhas, as suas 5 pedrinhas da fé e lançar na cabeça do gigante. Mas o texto não fala a respeito dessa realidade. Eu queria, portanto, expor de maneira muito sucinta o que esse texto está falando para nós, na sua realidade. Nós estamos aqui deparados a uma cena muito comum na época dos reis. Era-se proposto dois tipos de batalha. A primeira era uma batalha geral, digamos assim. Iam as tropas umas contra as outras e ali guerreavam no meio do tumulto da batalha, digamos assim. E a outra era uma guerra representativa, onde um representante ia até o vale, até o meio, entre as tropas, e o outro representante também. E ali eles guerreavam entre eles, e quem vencesse, a nação era considerada vitoriosa e vencedora, portanto. Então a gente tem esses dois tipos de batalha no Antigo Testamento. E essa proposta pelos filisteus se encaixa na segunda explicação que eu falei aqui. Escolheram um grande guerreiro da Filistéia. Escolheram Golias, um homem cuja altura estava entre 2,90 metros e 3,30 metros. Um homem de grande porte, e não só isso, com um poderio bélico muito bem equipado, muito bem ornamentado, digamos assim. E ele fez a afronta contra o povo de Israel. E aí, a gente começa a perceber que, de fato, existe sim sempre guerras que o povo de Israel, que o povo de Deus, o povo eleito, precisa guerrear. Na verdade, as nossas guerras, elas não terminam com a morte do nosso inimigo. Na verdade, as nossas guerras já terminaram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas hoje, essa palavra vem de encontro ao nosso coração porque quer mostrar algo que nós somos diante dessas guerras. A realidade é que a Bíblia vai mostrar de Gênesis a Apocalipse que nós, enquanto seres humanos, somos seres totalmente dependentes da graça de Deus. E tudo e qualquer coisa assusta a nossa vida. Não era para ser assim, mas é. Hoje estamos vivendo um quadro pandêmico mundial que mostra o quanto nós somos frágeis. E diante dessa fragilidade, o perigo, a ameaça que está se estendendo, o número de mortes, enfim, todo o pânico causado por muitas pessoas, a gente se vê com medo. E a gente vê muitos cristãos também temendo aquilo que deveria ser para eles a grande vitória, que é a morte. Prefiro estar com Cristo, que é infinitamente melhor, dizia o apóstolo Paulo. Mas a gente não vive essa realidade. Nós adquirimos com o decorrer do tempo um medo de encarar aquilo que já está vencido, que é a morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai dissertar a respeito disso, que a morte ela foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando ele gritou: está consumado. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dele. Só que essa é uma realidade que cantamos apenas, e não vivemos. Ah, Pedro Felipe, então quer dizer que você está dizendo para a gente ir encarar de peito aberto todo tipo de situação? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que a morte não deve ser algo para te dar medo. É lógico que por um instinto natural você vai se defender.
É lógico que você vai se precaver, você vai tomar todas as recomendações que o Ministério da Saúde, a OMS, enfim, todos os órgãos competentes estão dizendo para tomar nesse momento de pandemia. Mas elevar a morte a um status que ela não tem, isso é um absurdo. Por quê? Porque nós não devemos temer uma batalha já ganhada ou já vencida. Então, em primeiro lugar, nessa breve explanação, eu quero dizer que ao relato da Bíblia, a partir de 1 Samuel capítulo 17, eu entendo que o povo, ele carece de um libertador em meio às agrúrias e adversidades da vida. Não importa se é um povo que é todo revestido de poder pelo Espírito Santo, não importa se você é um eleito de Deus, o importante é você entender o estado que você se encontra ainda nesse plano terreno, no mundo, de totalmente pecador e totalmente, portanto, da graça do Senhor. Repare que, nesse relato, Golias, um grande homem, todo equipado, ele fez uma afronta e fez um desafio ao povo. E o resultado desse desafio foi que todo o povo tremeu diante do desafio proposto por Golias. Todo o povo, desde o menor até o rei Saul, ele se estremeceu diante de tal situação. Isso mostra que nós, enquanto povo, nós somos totalmente frágeis. Tememos mesmo. Então eu posso dizer com toda tranquilidade que o povo aqui está tipificando o povo eleito do Senhor. Eu posso dizer com toda tranquilidade que esse povo que treme diante das adversidades e dos desafios da vida é o povo que hoje é considerado igreja do Senhor. Mas até nisso nós conseguimos ver a obra da redenção. Porque nós entendemos através das nossas fragilidades que somos pessoas que carecemos de um libertador. Você pode ser a pessoa mais espiritual do planeta. Você pode orar 3 vezes no dia, você pode fazer jejum de Daniel, de Ezequiel, de Obadias, você pode inventar qualquer tipo de balela para dizer que você é uma pessoa espiritual. Mas a verdade é que a Bíblia e a cruz vai apontar o quanto miserável nós, eu e você, somos. E quando eu digo miserável, eu estou dizendo sim no sentido negativo da palavra, e estou dizendo sim também num sentido positivo. Por quê? Porque quando a pessoa entende o seu estado de miserabilidade, ela vai buscar aperfeiçoamento, ela vai buscar a sua completude, que não se encontra em outra pessoa a não ser a pessoa de Cristo. Que não se encontra em um outro sistema, em um outro tipo de ideologia, que não seja a religião cristã. Portanto, nós somos um povo, de fato, que carece de um libertador. Às vezes a gente vê muitas pessoas que se julgam espirituais, capacitadas. Mas, na verdade, quando os gigantes apresentam-se diante da gente e propõem desafios, a gente morre de medo e estremece as pernas. Mas a história de Israel vai mostrando que esse povo, o povo eleito de Deus, é um povo também que precisa de uma intervenção divina. Não é porque somos eleitos, não somos passivos de sofrer alguns
problemas diante do percurso da nossa história. Não é porque somos eleitos do Senhor, os problemas não chegam à minha casa. A falta de dinheiro não chega ao meu bolso. A minha saúde não é tocada. Vide a vida de Jó. Vão descrever Jó, no capítulo 1 do seu livro, como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nem por isso, isso garantiu a Jó ser um cara ou uma pessoa, um homem totalmente isento de problemas. Pelo contrário, a vida dele foi tocada. Então, irmãos, nós podemos perceber pela palavra do Senhor que diante de toda a situação de desafio, nós somos revelados. O nosso caráter é revelado. Nós não nos revelamos diante de momentos de tranquilidade. Nós, na verdade, reagimos como nós somos. O povo de Israel estava ali pronto para a batalha. Os versículos de 1 a 3 vai dizer isso, que eles também armaram-se para a guerra. Estavam, portanto, ali, de fato, prontos para guerrear. No entanto, um grande gigante, um grande homem, com seu escudeiro, ou seja, era o Golias, mas um escudeiro, estava propondo o desafio. E esse desafio ia colocar em xeque, de fato, a existência de Israel, ou até mesmo a questão deles irem para um cativeiro, agora filisteu, ou então ser servidos por eles. Só que a grande verdade é que ninguém se levantou para poder guerrear contra esse gigante. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que nós, enquanto povo de Deus, carecemos de um libertador. Não pense você que é pela sua força. Não pense você que é pelo seu braço. Nós carecemos de um libertador. E essa pessoa, ela não se repousa na figura paterna, materna, no seu irmão, na sua irmã. Essa figura vai apontar diretamente para Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que nos leva ao segundo ponto dessa pequena mensagem. Deus, entendendo a carência do povo de um libertador, Ele providencia esse libertador. O povo estava com medo e então chega um rapaz que era fora dos padrões bélicos da época. Davi é descrito na Bíblia como um homem de boa aparência. E os grandes guerreiros eram homens que tinham a formosura um pouco mais fechada, digamos assim. Eram homens que, de fato, transmitiam um certo temor a outras pessoas. Por isso Davi era desprezado. Quando Jessé chegou para ungí-lo como rei, o seu próprio pai, quando Samuel, ungiu ele como rei, o seu próprio pai Jessé o desprezou. Ele chamou Eliabe, Abinadab e Samar, e se esqueceu do pequeno Davi que estava pastoreando. Mas o Senhor, Ele tem os seus planos da sua própria maneira, do jeito do querer dEle. E Ele providenciou que Davi, naquele instante, daquela batalha, estivesse levando um pouco de alimento para os seus irmãos. E Davi, revoltado com aquele desafio, com a afronta que Golias estava fazendo, não só ao povo eleito, não só ao povo da aliança, mas também ao próprio Deus, Davi se prontificou a lutar. E aí a gente pode
dizer que se por um lado nós estamos dizendo que o povo tipifica a igreja amedrontada diante dos gigantes das nossas vidas, nós podemos dizer também que Davi, nesse momento, está tipificando Cristo. A segunda pessoa da Trindade. Aquele que se propôs, que doou a sua própria vida, como relata o evangelista João, que ninguém tirou a vida de Jesus, ele mesmo a entregou. Ele mesmo doou a própria vida. Ele se prontificou. Penso eu que no conselho divino, no conselho trinitário, na Trindade, eles chegaram à conclusão que precisava uma das pessoas se encarnar. Então, a segunda pessoa da Trindade disse: eu vou me encarnar e eu vou libertar o povo dos seus pecados. Reparem como é que Deus é um Deus muito zeloso para com o seu povo. Ele olha para as nossas carências e Ele supre as nossas reais necessidades. Você pode até dizer assim: mas Pedro, eu estou passando uma necessidade X aqui na minha vida. Seria de fato uma necessidade? Seria de fato algo que você precisa para poder viver? Seria de fato algo vital para a sua sobrevivência? Ou você está vivendo aquilo que é o supérfluo? Porque na verdade o que nós necessitamos para poder viver uma vida digna na nossa sociedade é a presença de Jesus. O ser humano sem a presença de Jesus, ele não é nada. Aliás, para não falar que ele não é nada, ele é uma maldição na sociedade, porque ele produz coisas segundo o seu próprio coração, que inclina-se diretamente para o inferno. O povo carece, Deus suplanta. O povo carece e Deus, Ele suplanta, Ele está sempre cuidando para que essa necessidade ela seja de fato atendida. Reparem só a ousadia de Davi, no versículo 45 até o versículo 47 do mesmo capítulo, dizendo assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e darei a tua cabeça as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repare como é que Deus, Ele providencia no momento de maior dificuldade para o seu povo. Pode ser algo totalmente inesperado. Davi foi uma pessoa, de fato, que quebrava os padrões de guerra da época. Às vezes a nossa salvação, ela vem da onde menos esperamos. Lembram de Natanael quando ele disse: pode vir alguma coisa boa lá da cidade de, perdoe-me, Nazaré. Muito obrigado, Renovo. Tive uma cola aqui. Pode vir alguma coisa boa da cidade de Nazaré, ou daquele pequeno povoado de Nazaré? Deus providencia segundo a vontade dele, justamente para quebrar os nossos paradigmas. Se Cristo viesse,
montado no melhor cavalo do mundo, com a espada reluzente, com a tropa imensa. O que as pessoas iam falar? Foi muito fácil vencer essa guerra contra os romanos, olha o tamanho do exército. Mas Cristo, ele veio na sua humildade. Ele tinha as palavras poderosas da sua boca e os sinais que apontavam que ele era o Messias. E a sua grande arma foi a cruz do Calvário. E foi lá que ele venceu, no Gólgota, a nossa batalha. E obteve para nós a nossa redenção. Agora, se em primeiro lugar o povo carece de um libertador, em segundo lugar, Deus providencia esse libertador. E em terceiro lugar, todo o povo de Israel recebe o benefício da libertação por meio de um homem apenas. E por que eu estou destacando isso? Porque no versículo 17, diz assim: e saberá toda esta multidão, versículo 47, e saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Tinha um contexto ali que Davi iria receber algumas dádivas do rei Saul. Só que a preocupação de Davi era entregar os filisteus ao povo, ou a vitória ao povo, dedicada ao povo. Mais uma vez, Davi está apontando para a obra da redenção, que não apenas salvou uma pessoa, mas salvou os eleitos do Senhor, o povo de Deus. E a gente também pode se lembrar das palavras de João no capítulo 8, versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, todo o povo de Israel recebe o benefício da libertação por meio de um só homem, assim como recebeu em Davi, nós recebemos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O benefício da redenção, da remissão dos pecados e, portanto, a salvação. Toda a narrativa dessa história nos comove bastante, porque era uma guerra improvável. Era uma guerra que, aos olhos humanos, não teria como vencer. Assim como nós olhamos para a questão da morte e pensamos também que não podemos vencer. E de fato, nós, enquanto seres humanos, nós não podemos vencer a morte. Mas a verdade é que nem precisamos vencer a morte, porque um dia alguém já venceu, já triunfou sobre a morte. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero terminar essa pequena devocional trazendo aos nossos corações algumas aplicações. A primeira delas é que você, eu, a igreja do Senhor, ela precisa de um libertador. E hoje a gente está vivendo o que um teólogo muito famoso disse no seu livro, um cristianismo sem Cristo. Uma libertação sem um libertador. Nós estamos vivendo momentos nefastos com relação à nossa espiritualidade. Nós estamos vivendo momentos de grandes dificuldades, porque nós deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé e começamos a olhar para a nossa própria capacidade. Você, um dia alcançado pela graça do Senhor, você precisa entender que Cristo não é um apêndice na sua vida, que você rejeita. Não é algo que vem de brinde
para a sua espiritualidade. Na verdade, Cristo, Ele é o centro de todas as coisas na sua vida. Por isso, não queira viver um cristianismo sem Cristo. Não queira viver uma vida eclesiástica se não tiver a figura de Cristo no centro da sua vida. Porque no demais será um clube de encontro. Será um momento de interação na internet que você vai estar participando. Como é esse momento que estamos vivendo. Agora os cultos virtuais também. Se você não coloca Cristo em evidência na sua vida, certamente você está colocando outra coisa, outra pessoa. E a Bíblia nos orienta que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, confie na providência do Senhor. Ele é aquele que jamais desamparou. Pode até o pai e a mãe desamparar, todavia o Senhor jamais esquece dos seus. O Senhor se lembrou de 450 anos que os hebreus ficaram no Egito. O Senhor não se esqueceu dos 70 anos do seu povo no cativeiro babilônico. O Senhor jamais se esqueceu dos problemas da sua vida. Muito pelo contrário, o Senhor zela pelos seus. O Senhor cuida dos seus. O que nós precisamos colocar em prática é o que cantamos muitas vezes aqui. O nosso trabalho é apenas descansar no Senhor. É teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em Ti. Mas a gente insiste em viver a ansiedade da vida. A gente insiste em viver algo terrível. Preocupações. E eu não estou falando para você viver uma vida totalmente largada, já que Cristo fez tudo por mim. Foi uma tentativa dos Tessalonicenses. E foram repreendidos pelo apóstolo Paulo. Mas você precisa confiar na providência de Deus. Se Ele te sustentou até aqui, Ele há de te sustentar até o último dia. Em terceiro lugar, e para terminar com essas aplicações, entenda essa realidade, que o benefício que Cristo alcançou na cruz do Calvário, Ele tem envergadura para todo o povo eleito do Senhor. A vitória de Davi sobre o gigante filisteu, que eu não preciso relatar, teve impacto para toda a sociedade de Israel. Linkando com Cristo, eu posso dizer com toda certeza que a vitória de Cristo na cruz trouxe para mim e para você, eleitos do Senhor, a garantia da nossa salvação. Portanto, se você tem andado sem a alegria da salvação, o que é possível para o crente, basta você ler o capítulo 18 da nossa confissão de fé. Se você não tem vivido de fato essa alegria que transborda o nosso coração, essa tarde é um convite especial para que você desfrute dos benefícios que Cristo nos deu na cruz do Calvário, através da batalha que Ele venceu sobre a morte. Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos, de fato, tomar essa verdade e aquietar o nosso coração diante de toda a circunstância da vida. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra. Nós estamos, ó Deus, de fato, gratos porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas e que, em nome de Jesus, nós possamos valorizar a salvação.
De que maneira? Que nós possamos, ó Deus, viver uma vida digna, uma vida santa. Que nós possamos entender que os gigantes desafiam a nossa vida, mas que nós possamos nos lembrar que todos eles já foram vencidos na cruz do Calvário. E nós precisamos descansar na Tua presença. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a essa tarefa tão difícil, para que nós possamos ter tranquilidade na Tua presença. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, do Teu povo, que carece e sempre vai carecer de Cristo. E se um dia, ó Deus, nós deixarmos de carecer do nosso libertador, que o Senhor nos atinja no coração com o Teu Espírito e que nós possamos nos convergir de volta à cruz e que nós possamos ter a esperança da vida eterna reavivada em nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.